Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus esteja permanentemente em nossos corações. Como é importante chegarmos às atividades do Grupo Espírita Chico Xavier, todas as sexta-feiras, às 19h30, com a divulgação das atividades também dos trabalhos que nós realizamos através do Facebook, no momento em que ainda se encontramos diante desta pandemia. Sabemos que o Grupo Espírita está com as suas atividades suspensas, publicamente e também em relação às visitas ou à presença das pessoas no Grupo Espírita. Mas nossa, sexta-feira, aqui no Facebook do Grupo Espírita Chico Xavier, realizamos essa atividade pública com o tema de reflexão todas as sexta-feiras, às 19h30 e também na segunda-feira, no mesmo horário, 19h30. E para nós darmos a atividade iniciada, nós vamos fazer uma leitura de uma pequena passagem e que depois nós refletimos sobre o tema conhecer e consolar-se. Então, nessa obra que diz Paulo em Gálatas, capítulo 6, item 1, nos diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmo, para que não sejais igualmente tentados. Com essa mensagem, nós damos assim a nossa saudação a todos os que nos dão a grata satisfação de ouvir e de estar também em sintonia com o Grupo Espírita Chico Xavier, através das suas orações, dos seus pensamentos, das vibrações, juntamente que rogamos aos mentores espirituais do Grupo Espírita, para que nos intua, para que nos inspire e que nós possamos ser o mais fiel possível dentro dessa doutrina santa de amor e de caridade. O tema conhecer e consolar-se é exatamente para que pensamos que nesse momento de transição em que estamos passando, a Terra, o planeta, que passa de mundo de provas e expiações para um processo de regeneração. E aí nós precisamos compreender tudo o que está acontecendo em nossas vidas, tudo o que acontece no planeta, todas as dificuldades e também todas as transformações que vão ocorrendo nos tempos atuais. Para isso, o tema que nós trazemos, precisamos dessa resposta: por que estudar o Espiritismo? Então, dentro dessa questão que nós vamos ver lá no livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 2, item 13, que vai nos dizer: ora, o Espiritismo, que toca nas graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia, que não pode ser aprendida em algumas horas.
E para que a gente perceba realmente essa colocação de Allan Kardec no livro dos Médiuns, aonde que a gente encontra todas essas explicações para o momento que nós temos necessidade de estudarmos a doutrina espírita, de estudarmos o espiritismo. E para isso precisamos 4 questões como desafios para a reflexão de hoje, que são exatamente o que deve estudar, o que devo estudar. Essas 4 questões como desafios, o que devo estudar, o que devemos entender, a doutrina espírita nos mostra exatamente essa necessidade. E nos diz Allan Kardec, aqueles que querem tudo conhecer numa ciência, devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Ler o pró e o contra, as críticas, como também as apologias. Então, essa orientação de Allan Kardec, nos colocando a necessidade que temos de estudar, de conhecer essa ciência, e como nós podemos, se nós devemos e necessariamente precisamos ler tudo que está inserido naquela matéria, naquele tema que nós precisamos ter o conhecimento. Então ele vai nos dizer que nós temos que ler, temos que estudar tudo, tanto os pró quanto os contra, vermos as críticas e como também as apologias. Então, esse ponto que nos traz no livro dos Médiuns, na primeira parte do capítulo 2, nos orientando o que devemos ler e o que devo ler. Então, esse primeiro ponto da necessidade que temos de conhecer para entendermos todo esse processo que nós estamos passando nesse momento de transição, de transformações que ocorrem, e as necessidades que nós temos na intimidade de também fazer as mudanças para podermos avançar nessa caminhada evolutiva em que tanto os homens individualmente quanto o próprio planeta deve passar de um patamar para outro. Um planeta de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. Então, dentro desse processo, é realmente uma necessidade de estudarmos o Espiritismo. O segundo ponto, como devo estudar? Se no primeiro é o que devo estudar, como eu devo estudar? E o Allan Kardec, que nos orienta, mostrando como nós devemos estudar nessa obra, o Livro dos Médiuns, nós também vamos encontrar um outro processo de como nós podemos estudar e que é nos trazido pelo Milton Felipe. Ele é membro da equipe do programa de transição, que ele vai nos dizer 3 fases da leitura e do estudo. E o Milton Felipe nos diz o seguinte, que o primeiro momento é difusa, ou seja, aquele momento das leituras em que fica para nós um tanto confuso e pouco claro, e que precisamos, na continuidade do estudo, da leitura, para podermos clarear as ideias e clarear o entendimento da mensagem que está sendo lida, daquela lição, daquela matéria em que nós estamos buscando compreender. O segundo momento desse estudo, dessa fase que o Milton nos fala, é analítico, ou seja, nós temos que fazer uma análise de tudo aquilo que nós estamos lendo e estudando. Logicamente que a gente encontra muitos que são devoradores de livros,
Mas é necessário que nós saibamos ler bem e estudar aquilo que nós estamos lendo, que estamos estudando, analisando. Então esse é o momento analítico a segunda fase que nos fala o Milton Felipe, membro da equipe do programa de transição. E o terceiro é a sintática, que é a estrutura, é a estruturação que nós vamos fazer desse estudo. Aquela metodologia estruturada para que a gente possa compreender e aproveitar melhor e desenvolver com melhor capacidade e entendimento aquilo que nós estamos buscando compreender. Então, a doutrina espírita, ela já está nos falando do quanto temos necessidade de estudar e compreender, de ler, de buscar, tirar as nossas dúvidas. Outro ponto que é necessário é se é possível estudar. Se o primeiro momento é o que a gente precisa estudar, como devo estudar, por que estudar, se é possível estudar. Então nós vamos perceber que na ética moral é imprescindível equacionar num resultado comum o devo, quero e posso. Então, se é possível estudar, a gente coloca essa equação para nós podermos perceber que essa possibilidade de estudar está exatamente dentro desse resultado comum. Devo, quero e posso. Bem, eu devo estudar, eu posso estudar, eu quero estudar. Então, são toda essa equação que nós temos que fazer para podermos encontrar as respostas e o entendimento. Porque se nós não buscarmos o conhecimento, pouco nós vamos ter como nos consolar diante das transformações, das mudanças, das crises e do processo em que o mundo está passando. As enfermidades, as dificuldades financeiras, os problemas de relacionamento, a falta de um sentido existencial, dos conflitos pessoais, e os relacionamentos complicados. Então, tudo isso nós precisamos ter o entendimento da vida, das leis naturais e que conduzem e que levam a nossa vida de uma forma em que nós precisamos saber quais são os nossos passos, quais são as nossas ações, como nós devemos criar, pensar e agirmos para podermos ser um pouquinho melhor, para entender um pouco mais a vida. Então, na ética moral, é imprescindível nós equacionar nesse resultado. Eu devo, eu quero, eu posso. E isso também nos serve para nossas ações, não só para o momento, se é possível nós estudarmos, usar essa equação. Porque nós também temos que pensar nessa mesma equação nos nossos atos, nas nossas ações, na nossa vida. Eu devo fazer isso, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso dizer o que eu penso, o que eu quero todo o tempo. Eu quero fazer isso, mas também tenho devo, então equacionar tudo isso. E como posso me motivar para estudar a doutrina espírita? Então eu preciso ter uma razão para motivar a minha vontade de estudar a doutrina espírita. Um dos processos que nos leva a estudar a doutrina espírita é compreender o que está acontecendo em nossas vidas, de entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que estamos na Terra, qual é a razão do sofrimento, das aflições, o porquê nós temos dificuldade em certas situações. Então, todas essas situações nos levam a pensar. E aí nós vamos estarmos motivados quando nós queremos as respostas para toda essa problemática. Então, como posso me motivar para estudar a doutrina espírita?
A primeira coisa que a gente tem que ter dentro desse processo todo, nos conflitos, de entender as perturbações, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, dos relacionamentos difíceis ou das alegrias que nós temos, é primeiro termos um propósito ou uma meta. Então, para mim me motivar a estudar a doutrina espírita, para eu compreender as razões da vida, de saber de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou na Terra, quais são as razões dessas aflições, de todo esse processo em que a Terra está passando, da violência, das viciações, enfim, da corrupção. Tudo isso nos leva a ter um entendimento quando nós temos um propósito para estarmos motivados a estudar a doutrina espírita. Porque inicialmente nós percebemos que a doutrina espírita nos traz essa condição de entender esses processos na vida social, na vida política, na vida da filosofia, na parte da ciência, mas é preciso que nós a estudamos. Então eu tenho como me motivar para estudar a doutrina espírita, equacionando exatamente o que devo, se eu quero e se eu posso. Porque há momentos em que a gente quer, mas não pode. E muitas vezes a gente quer, pode, mas não deve. Então são coisas que a gente tem que refletir. Outro momento para nós estarmos motivados é sermos perseverantes. Perseverar naquela busca de conhecimento, de entendimento de tudo o que está relacionado à vida. E o outro é a disciplina. Nós precisamos ter uma certa disciplina para podermos nos mantermos na busca desse propósito, no entendimento e de motivarmos para aprendermos através do estudo o que a doutrina espírita nos traz. E isso parece tão irrelevante, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto é necessário, porque permanentemente a gente está se deparando com pessoas que questionam a respeito da doutrina espírita, sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz, quais são as ideias, qual é a palavra da doutrina espírita diante de certas situações. Então é diariamente que a gente sempre está sobre esse questionamento em relação ao que a doutrina espírita tem para acrescentar, para nos orientar, para nos consolar diante de certas situações em que estamos passando na vida. E isso constantemente nos questionam. Então, por isso que a gente hoje está trazendo esse tema de conhecer e consolar-se na necessidade que temos para isso estudarmos. Eu não conseguirei conhecer e muito pouco me consolar se eu não estudar a doutrina espírita. Então, o que devo estudar, como devo estudar e se é possível estudar. Esse ponto, se é possível estudar, é exatamente a necessidade que nós temos de nos motivar para isso, é termos um propósito, ter uma meta. O que eu quero saber? Aonde que eu vou me consolar diante das respostas que a doutrina espírita nos traz? Porque as obras básicas, elas vêm exatamente nos mostrar as leis naturais da vida. Na relação do homem, do mundo físico com o mundo espiritual, com o mundo material e o mundo invisível. Então, se nós queremos entender essa relação entre os dois planos, físico e espiritual, é necessário que nós buscamos, dentro da doutrina espírita, fazer um estudo com propósito, perseverante e com disciplina. Por essa razão que Allan Kardec vai nos dizer que para isso é necessário fazer um estudo
que não é tão rápido, que é necessário que nós tenhamos certos sacrifícios para realizar, de nós nos propormos a superar as dificuldades para ter o entendimento. Então é possível estudar, é possível, se eu quero, devo, logicamente que se eu quero me esclarecer em relação às leis divinas, às leis espirituais, natural, às leis espirituais, é preciso que eu estude, que eu queira, que eu me proponha isso, para termos as respostas que nós diariamente estamos buscando. Então, ter disciplina. Um meio de motivação dentro de uma disciplina é nós nos organizar de uma forma que a gente possa cumprir com essa meta, que é buscar o conhecimento. Mas a outra questão desses 4 pontos de desafios para o estudo do Espiritismo é por que devo estudar. E aí é que nós vamos ver o que o livro, o que é o Espiritismo, nos fala Allan Kardec. E ele diz nessa obra o que é o Espiritismo. Só que vós exorta vivamente a não tentar nenhum ensaio antes de ter estudado com atenção. As comunicações do além-túmulo estão cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para aqueles a quem falta a experiências necessárias. Então, Allan Kardec, nessa obra que é o Espiritismo, ele vem nos alertando esta necessidade de estudarmos para que nós não viemos a querermos termos práticas daquilo que nós desconhecemos. Então é preciso nós começarmos pela teoria, para entender essa relação mundo físico e mundo espiritual, para nós compreendermos essas leis do mundo espiritual, das leis da natureza, para que a gente possa então saber com que está se relacionando, com que maneira a gente pode aprender e se consolar com todo o conhecimento que é adquirido nos estudos do Espiritismo. Ainda ele vai nos dizer em relação ao porquê devo estudar, está lá no Livro dos Médiuns, no item 301. Vai nos responder o porquê devo estudar, que é um dos desafios, ou seja, o 4º desafio do porquê devemos estudar o Espiritismo. E nesse item 301 do Livro dos Médiuns, ele vai nos dizer o seguinte: para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas, meditá-las longa e seriamente. Então ele já está nos orientando que se eu precisar ou se eu quero discernir bem uma coisa correta, uma coisa certa, e entender o que é uma coisa errada, ou o que é uma coisa falsa, é preciso aprofundar essas respostas, é buscar esse entendimento. Então ele nos diz que é todo um estudo a fazer, é necessário tempo para isso, como para estudar todas as coisas. E para estudar todas as coisas é necessário que compare, aprofunde. Então, quando ele nos diz estudai, comparai e aprofundai, é exatamente que nós não podemos ficar apenas numa leitura superficial, ou fazer aquela de devorar um livro na leitura e pouco tirar de lições do que ela nos traz. Então, a doutrina espírita é preciso ser estudada para que a gente possa discernir o erro da verdade e assim termos como aprofundar e meditar melhor
com seriedade as respostas, todas as explicações que o Espiritismo nos traz. Então, por que devo estudar? Nossa questão é exatamente colocarmos em nossas vidas a palavra do Mestre Jesus, quando ele nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas para que eu conheça essa verdade é preciso muito estudo. É preciso me aprofundar nas palavras do Mestre Jesus. É de buscar a fundo o seu sentido, o sentido da sua mensagem e praticá-lo, vivenciá-lo e introjetar na nossa vida, na nossa intimidade, esta mensagem que ele nos traz. Então, se eu devo estudar, como eu devo estudar, por que eu devo estudar, essa é uma das necessidades que nós temos para conhecer essa verdade, porque ela vai nos libertar. Mas libertar do quê? Da nossa ignorância, de nós não nos permitirmos mais a continuarmos no erro, mas buscarmos o melhor caminho para a nossa paz, para a nossa serenidade, para a nossa felicidade. Então, o conhecimento da verdade tem o seu preço. Ou seja, quando nós falamos ali que é preciso ter perseverança, é preciso ter propósito e é preciso disciplina, é esse o preço que nós vamos pagar para podermos compreender, para nós entendermos a verdade trazida pelo nosso Mestre Jesus. Essa verdade que vai nos confortar, nos consolar e fazer com que nós saibamos os passos que devemos fazer para esse momento de transição e transformação necessária para as nossas vidas. Porque quando o Mestre Jesus fala de que nós precisamos sermos perfeitos como o nosso Pai, é preciso que nós estagiamos em processos de elevação, buscando conhecimento, de vivenciando o que estamos aprendendo para subirmos de patamar. Então, quando a Terra está passando num momento de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é preciso que nós também façamos esse processo evolutivo, porque é os indivíduos primeiramente que evoluem e logo depois então alcança um outro processo. E aí nós vamos buscando cada vez esse entendimento através da verdade do que o Mestre Jesus nos deixou, que são os seus ensinamentos, a sua vivência, os seus exemplos, e através deles nós vamos nos consolarmos diante desse momento que estamos passando. Esse momento de transição, da necessidade das nossas transformações interiores. Então essa era a mensagem do Grupo Espírita Chico Xavier, nessa sexta-feira, e que acompanhe todas as atividades no Facebook do Chico Xavier Santo Anjo. Desejamos a todos muita paz, muita luz e que Deus ilumine e fortaleça e ampare a todos.